Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Metrópolis Entrevista. Eu me chamo Lauren Keller e eu conversei hoje com o CEO do Instituto Nexus, Marcelo Tokarski, sobre o último levantamento do Instituto e os possíveis rumos do voto do eleitor nas eleições deste ano. Eu queria começar te perguntando sobre o levantamento divulgado pela Nexus nessa semana, que traz um cenário de estabilidade para os candidatos à presidência Flávio Bolsonaro e Lula. Se a gente pegar os últimos 3 levantamentos, né, eles ficam ali com uma variação de 1 ponto percentual, mais ou menos, cada um. Mesmo com as polêmicas recentes que a gente teve envolvendo o Marcola e Lulinha, no caso do presidente Lula, e o anúncio da candidatura do Alfredo Gaspar como vice do Flávio. E mesmo assim, essa estabilidade se manteve. Eu queria saber qual é a avaliação do senhor sobre esse cenário de estabilidade dos dois candidatos e quais as projeções para as próximas semanas a partir disso. Lauren, a campanha oficial, né, que começou no último domingo, ela começa quase igual ao início da pré-campanha, né? A gente aqui na Nexus começou a fazer as pesquisas para o PTG Pactual no final de março e fizemos 10 pesquisas desde então. Em todas elas, Lula, no primeiro turno, aparece, né, em torno de 40, 41, 42% dos votos, nessa última 41%. Flávio cresceu no começo, né? Hoje está com 36, mas com uma votação bastante estabilizada. O que a gente tem visto é que o eleitor brasileiro, de maneira geral, hoje tem prestado atenção a dois candidatos, a Lula e a Flávio Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para a pergunta espontânea, 2 de cada 3 eleitores apontam Lula ou Flávio Bolsonaro. 38 apontam Lula, 29 apontam Flávio, isso dá 67% do eleitorado, um pouquinho mais de 2/3 do eleitorado. Quando a gente vai para a estimulada, onde tem uma lista de 13 candidatos, os dois recebem quase 80% das intenções de voto, né? O eleitorado não está prestando atenção que se chama de terceira via. Eu não gosto nem muito desse termo, porque os outros candidatos eles não são uma terceira via, eles são uma terceira opção, eles são candidatos mais no campo da direita, né? Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos, para falar dos 3 que pontuam mais. E até hoje, ninguém passou de 6% das intenções de voto. O Caiado hoje tem 5, já chegou a ter 6, o Renan Santos tem 4, o Zema tem 4. E é muito estável, eles não têm conseguido ganhar atração. Então, o cenário de primeiro turno é hoje esse. No cenário de segundo turno, o Lula tem uma discreta vantagem. É um cenário de empate técnico, né? Porque a margem é de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Qualquer diferença de até 4 pontos, tecnicamente, é um empate. Em 10 rodadas, o Flávio apareceu empatado numericamente com o Lula, 46-46, só em uma, que foi a primeira, lá em março. Depois, só em uma também, o Lula teve uma vantagem maior que 4 pontos, uma vantagem de 5 pontos no segundo turno. Isso aconteceu em meados de julho, no auge do desgaste que o Flávio teve ali com o episódio do Dark Horse. De lá para cá, a diferença tem oscilado em torno de 2, 3 pontos, com o Lula sempre à frente. O Flávio nunca apareceu numericamente à frente, em 10 pesquisas. Então, de novo, é um cenário bastante apertado, mas é um cenário onde o presidente, se a eleição fosse hoje, né, pesquisa não é o prognóstico de daqui 40 e poucos dias, mas é a fotografia de hoje, mostra um discreto favoritismo, mas muito discreto, né? Eu vou enfatizar aqui o discreto porque é uma vantagem pequena. Esses episódios mais recentes que você citou, até aqui não tiveram impacto, né? A pesquisa dessa semana foi feita ao campo entre a última sexta e o último domingo, portanto, o noticiário já estava bastante aquecido, né, nos casos envolvendo tanto o filho do presidente quanto o ex-chefe de gabinete, né, que também tem questionamentos em relação ao relacionamento dele, né, com uma lobista e com o próprio filho do presidente. Não tem nada provado, mas, enfim, tem algumas suspeitas sobre isso. Isso não impactou a intenção de voto do presidente Lula, assim como o caso da Dark Horse, o vídeo da Michelle, e mais recentemente o Flávio indo contra o que muita gente esperava, que era lançar uma candidata vice-mulher. Colocou um homem, né, um parlamentar, para ser o seu candidato a vice. Isso também não impactou. O que me parece é que o eleitor de Lula e de Flávio não está prestando muita atenção ou
não está dando muita importância para o que surgiu de notícia envolvendo todos esses casos até aqui, e por isso os dois seguem como os candidatos mais votados, com uma probabilidade hoje muito alta, né? Se a gente observar aqui a soma de todos os outros 11 candidatos no primeiro turno, chega a 15% do eleitorado. É menos da metade do que o Flávio tem de intenção de voto no primeiro turno e pouco mais de um terço do que Lula tem. É uma diferença muito grande. É claro, a campanha começou oficialmente domingo, está todo mundo podendo pedir voto, fazer comício, fazer reunião e etc. O horário eleitoral começa no dia 28, né, daqui a quase 10 dias, mas a gente tem, na parte de baixo dos candidatos Zema, Renan, Caiado, só o Caiado tem direito ao horário eleitoral, Renan e Santos e Zema estão fora do horário eleitoral gratuito de rádio e TV, e isso é ruim para eles. Vamos ver se o Caiado vai conseguir se aproveitar desse trunfo, mas até aqui a gente tem visto pouca movimentação nas intenções de voto de praticamente todo mundo, né? O cenário é o mesmo há bastante tempo já. Sim, e outro ponto que chama atenção nas pesquisas recentes é que existe um número razoavelmente alto de pessoas que indicam que não vão votar ou de abstenção, né? A gente teve ali num cenário de segundo turno entre Lula e Flávio cerca de 10%, se a gente soma essas duas opções, e em alguns outros cenários esse número chega a 17%. A gente pode dizer que existe um desinteresse dos eleitores pela política, pelos candidatos atuais? Lauren, eu não vejo dessa forma, né? Por quê? Primeiro, 10%, né? A gente está falando num cenário de segundo turno, né? De uma polarização entre Lula e o candidato do bolsonarismo, que é o filho 01 aí do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem mais de 90% dos eleitores escolhendo um dos dois. A gente tem 8% que rejeitam os dois e, portanto, dizem que anulariam o voto, e só 2% de indecisos. Na última eleição, né, no segundo turno da última eleição, em 2022, nós tivemos em torno ali de entre 4% e 5% de brancos e nulos, né, então até um pouco menor do que as pesquisas indicam hoje, mas uma abstenção de 21% praticamente, de 20,9%. Então tem muita gente que responde pesquisa eleitoral, declara voto em algum candidato e não vai votar no dia da eleição. Essa abstenção ela está razoavelmente estável nas últimas eleições, ela não tem crescido muito, né? O que mostra que não necessariamente o desinteresse está crescendo. Se falou muito ao longo dos últimos meses, né, no final do ano passado, de que o eleitorado brasileiro estaria cansado dessa polarização e que isso seria um terreno fértil para o crescimento de um candidato, não vou chamar de novo de terceira via, mas que fosse uma alternativa a lulismo e a bolsonarismo, né? E o que a gente viu é que isso não aconteceu. Hoje, no segundo turno entre Lula e Flávio, cerca de 90% de quem votou no Lula há 4 anos vota no Lula de novo, e 90% de quem votou no Jair vota no filho dele, ou diz que vai votar no filho dele esse ano de novo. Então, isso mostra que uma coisa é uma certa insatisfação, por exemplo, de parte do eleitorado na taxa de desaprovação do governo, com o governo, com a economia, com a vida que a pessoa está levando. A outra coisa é o cansaço suficiente para levar esse eleitor a boicotar um desses dois candidatos. E isso a gente não tem visto. São dois movimentos muito fortes, que atraem o eleitorado muito fortemente, né? E que está muito difícil. Eu lembro de uma fala no lançamento da candidatura do Ronaldo Caiado, lá em março, abril, né? Ele falou que ele ia furar as bolhas da polarização política, né? E que ele ia conseguir crescer. O que eu acho que faltou ali para ele naquele momento é entender que aquelas bolhas não eram de ar, né? São bolhas de concreto que a agulha ali não tem perfurado. Claro, podem acontecer elementos novos que surjam no noticiário e que possam impactar uma das duas candidaturas. Até aqui o que surgiu não foi suficiente e a gente caminha a passos largos para ter um segundo turno hoje muito provável entre Lula e Flávio, e nesse segundo turno a gente tem um cenário absolutamente aberto, uma disputa tão ou mais acirrada em relação à disputa que a gente teve há 4 anos, quando Lula ganhou do Jair Bolsonaro por uma diferença de menos de 2% do eleitorado, né? É uma diferença muito pequena, foram 1.800.000 votos
num colégio eleitoral de mais de 150 milhões de pessoas, né? Então, na minha visão, na minha avaliação, a gente está caminhando para ter uma eleição tão apertada quanto a de 4 anos atrás. É interessante isso, né? Porque então o senhor traz que, por mais que o eleitorado se mostre cansado dessa disputa, o antipetismo e o antibolsonarismo ainda prevalece, né? E faz com que os eleitores vão às urnas, né? Exatamente, né? A gente tem visto um comportamento, a gente até mediu isso na nona pesquisa BTG Nexus, onde praticamente, arredondando aqui, uma de cada 4 pessoas no segundo turno entre Lula e Flávio dizem que vão votar ou em Lula ou em Flávio, não porque acham que um dos dois é o melhor candidato, mas porque querem derrotar o adversário. Isso não é pouca coisa, né? Um de cada 4 eleitores diz que no dia 25 vai sair de casa para votar, para derrotar alguém, não para eleger alguém. E é isso que tem movido essa polarização. Muita gente talvez até preferisse. A gente tem uma pergunta onde 24% das pessoas, esse dado é razoavelmente estável, dizem que até prefeririam um candidato que não fosse nem Lula, nem alguém apoiado por Jair Bolsonaro. Mas, para você ter uma ideia, Laura, metade dessas pessoas, no primeiro turno hoje, quando são confrontadas com um cardápio de eleitores, só metade vota em Caiado, Zema, Renan ou em outros nomes. A outra metade ou vota em Lula ou Flávio Bolsonaro ou diz que não sabe ou que vai anular o voto, né? Então, a terceira via até tem um certo mercado, mas a mercadoria da terceira via, né, a oferta de mercadoria, ela não tem atraído muito a atenção do eleitor por enquanto. Os candidatos, principalmente o Caiado, que tem aí uma estrutura partidária grande, que tem horário de rádio e TV, ele reúne mais condições nesse sentido. Aqui eu não estou fazendo julgamento de valor dos 3 candidatos de terceira, da chamada terceira via. Estou dizendo que ele tem um trunfo na mão, que é a presença em rádio e TV, vai estar em todos os debates, etc. Ele tem a possibilidade, mas ele tem um caminho muito árduo, né? O Flávio tem 36% das intenções de voto, o Caiado tem 5%, né? Um sétimo da intenção de voto que Flávio tem. Ele precisa imprimir um desgaste muito forte. E por que eu estou falando na candidatura do Flávio? Porque o Caiado é um candidato de direita que tende a atrair mais o eleitor do Flávio do que o eleitor do Lula, né? A maioria dos eleitores do Lula tende a não prestar muita atenção no Caiado porque estão fechados com o Lula. Acredito que o do Flávio Bolsonaro também não, mas em termos de perfil, é um eleitor que tem valores e desejos mais semelhantes às propostas que Caiado apresenta. Perfeito. Eu queria falar um pouco mais sobre os eleitores indecisos, porque eu estava analisando alguns dados que o TSE divulgou sobre as diferenças de perfil entre os eleitores e os candidatos, né? E a gente vê que eles são bastante diferentes. O perfil dos eleitores é feminino, solteiro, pardo e de pessoas que só possuem até o ensino médio incompleto. E do lado dos candidatos, a gente tem maioria sendo homens, brancos, com ensino superior completo e casados. A gente pode dizer que existe uma falta de identificação entre o eleitorado e os candidatos e que isso pode, de alguma forma, afastar um grupo do outro? Lauren, essa diferença é histórica, né? Vamos pegar o Congresso. A gente tem 594 parlamentares entre deputados federais e senadores. Se você for ver a participação das mulheres, algo em torno, não chega a 15% do Congresso. As mulheres são 53% do eleitorado. Se você pegar a questão de raça, a gente vai ver que a população brasileira é majoritariamente negra, né? E o, a composição do Congresso, uma minoria é negra. Isso mostra claramente que não necessariamente hoje o eleitorado feminino, por exemplo, vota em candidatas mulheres, né? Mesmo para deputado, para senador. A gente teve uma presidente eleita, Dilma Rousseff, 2 vezes em 2010 e 2014. Mas ela não tinha, é até curioso a gente olhar para isso, porque nas eleições da Dilma, né, em que ela foi eleita, a votação dela entre homens e mulheres era muito parecida. Hoje, as mulheres votam muito mais no Lula do que no Flávio. Existe o que a gente chama em pesquisa, né, um gap de gênero no voto para presidente desde 2022, mas muito motivada pela rejeição de parte das mulheres ao bolsonarismo e a tudo que o bolsonarismo representa, né? Isso não existiu, por exemplo, a Dilma não teve
15% a mais de voto entre as mulheres do que ela teve entre os homens. Ela teve uma votação mais ou menos homogênea por homens e mulheres. Mas, no geral, as mulheres ou, né, os outros perfis sociodemográficos acabam não votando, muito também porque, se a gente olhar, vamos olhar para a eleição presidencial desse ano, e é importante dizer, são 13 candidatos, apenas uma mulher, né? São 12 homens e uma mulher. As duas principais chapas, na verdade, as 5 principais chapas mais bem colocadas, né, são homens de vice-presidente, de candidatos a vice-presidente. Quando a gente olha para raça, por exemplo, né, os candidatos a presidente são todos homens brancos, né? Isso é uma característica da política. As mulheres têm dificuldade, por exemplo, de se colocar, foram criadas até cotas para isso, e os partidos vira e mexe tentam encontrar mecanismos para burlar, né, a divisão da verba partidária, por exemplo, para candidaturas homens ou mulheres. Existe um viés na seleção dos candidatos, e isso é o principal fator, um dos principais fatores, para a gente ter esse quadro de eleitos, candidatos primeiro e depois eleitos, muito desproporcional ao perfil da população. Isso é um problema que precisa ser avaliado e atacado no Brasil, né? A gente precisa de mecanismos que incentivem, que deem condições reais de participação de mulheres, de negros nas candidaturas, para que essa população se identifique com esse candidato. Porque não adianta hoje uma mulher ou um negro que queira votar no candidato a presidente, ele não tem isso disponível, né, no cardápio. Ele vai encontrar quem ele acha que é mais afeito às demandas dele, mas talvez se a gente tivesse um candidato negro ou uma candidata a presidente, uma parte desses votos poderia migrar para um perfil como esse, o que não acontece. Mas o problema não está nos eleitores, o problema está na política, né? A política barra as candidaturas de mulheres, de homens negros, de mulheres negras, não barra por total, mas ela privilegia os candidatos brancos, homens, de alta escolaridade. Essa é uma característica, infelizmente, do nosso sistema político. Sim, eu queria aproveitar para a gente seguir falando sobre essa questão das mulheres, porque esse é um grupo que tem sido bem visado pelo Lula e pelo Flávio Bolsonaro, né? Até em relação ao Flávio, a gente tinha a expectativa de que ele anunciasse uma vice-mulher, isso acabou não acontecendo, mas a gente viu agora com o começo das campanhas que as primeiras damas elas têm ocupado um espaço importante, né? A Janja cantou no evento do Lula, citou a Marisa, que foi a primeira esposa do presidente. Então, como o senhor avalia essa questão das mulheres no desempenho das campanhas desses dois principais candidatos? Olha, Laura, as mulheres são a maioria do eleitorado. 53% dos possíveis votantes nas eleições de outubro são mulheres, 47% são homens. Mas, então, por si só, é um grupo maior do que o dos homens. Mas é um grupo, hoje, que para o presidente Lula é importante porque ele precisa manter essa diferença entre as mulheres, porque é isso, entre outros perfis, né? Mas é uma das características do eleitorado dele. Ele tem tido uma vantagem acima de 10 pontos percentuais sobre o Flávio Bolsonaro no eleitorado feminino. O Flávio Bolsonaro é mais votado entre os homens, então ele quer manter essa votação entre os homens e buscar reduzir a diferença, porque com isso ele vira um candidato mais competitivo do que ele já é, né? Então, as mulheres viraram esse território de disputa. Isso já aconteceu em 2022, né? Onde as mulheres ajudaram na eleição do presidente Lula, porque elas tiveram não só porque elas são um número maior de eleitores, mas porque a diferença, né, entre os dois candidatos no grupo de homens e no grupo de mulheres foi mais favorável a Lula entre as mulheres, né? Mas a gente tem visto, inclusive, outros perfis que estão sendo disputados nessa eleição, e um deles é o perfil 60 mais. O eleitorado brasileiro envelheceu, né? A população brasileira está envelhecendo. A média de idade do brasileiro, com o aumento da expectativa de vida, o que é uma boa notícia, está aumentando, e o eleitorado também está envelhecendo. Então, a taxa de crescimento do eleitorado 60 mais, nos últimos 16 anos, ela foi quase 5 vezes maior do que a média de crescimento do eleitorado brasileiro. Hoje, o eleitorado 60 mais é quase um quarto do eleitorado. E é um outro território de disputa porque é uma outra força eleitoral do presidente Lula. Em todas as pesquisas, ele tem liderado com uma folga grande. Por quê? Porque é um público que tem uma memória
dos governos Lula dos anos 2000, né? Onde ele tinha ali 80% de aprovação. E com isso, esse eleitor tem uma memória, é um eleitor mais conservador, não no sentido de valores, mas no sentido de entender a política de uma maneira um pouco mais madura, de não querer grandes aventuras. E isso tem favorecido. O Lula é presidente, está tentando o seu quarto mandato, né? Ele tem essa vantagem nesse eleitor. Então, você vai ver que, tanto no lançamento da campanha quanto na convenção do PT, Lula falou muito sobre esse público, né? Que ele vai focar o cuidado com essa geração prateada aí no seu próximo governo. E é um público que tem demandas específicas de segurança, de saúde, de aposentadoria, etc. Então, esses grupos, mulheres e o grupo dos eleitores, né, de 60 a mais, são dois grupos que são fortalezas do Lula e que, do outro lado, né, do seu principal adversário, é onde o Flávio vai tentar minar um pouco a candidatura do Lula para tentar tirar essa diferença. Numa eleição tão apertada assim, que a vantagem no total do eleitorado é de 3 pontos, qualquer eleitorado conta. E você reduzir, às vezes, a diferença no eleitorado feminino, mesmo que você perca na votação entre as mulheres, mas se você consegue reduzir, por exemplo, numa conta aqui, 5 pontos percentuais na diferença entre homens e mulheres, entre as mulheres, entre Lula e Flávio, nas mulheres no segundo turno, 5% de 53, a gente está falando de 2,5 pontos percentuais. É a diferença, mais ou menos, que o Lula tem no total do eleitorado. Portanto, se o Flávio conseguir reduzir essa diferença, por isso é tão ostensivo nas campanhas o recado às mulheres. Flávio, na minha visão, decepcionou um pouco esse público, não estou julgando aqui o candidato dele, mas ao não escolher uma mulher, porque seria uma sinalização que talvez pudesse ajudá-lo nessa tarefa árdua de desgastar um pouco o Lula, ou de conquistar terreno entre as mulheres. Ele optou por escolher um homem, talvez fortaleça de um lado e crie mais dificuldades na metade maior, né, nos 53% do eleitorado. Sim, toda porcentagem faz muita diferença, né? Eram essas as perguntas. Agradeço muito pelo seu tempo e a disposição de participar aqui com a gente. Obrigada. Obrigado a vocês, estou à disposição. Um abraço.